Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco, povo lindo da minha vida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso conteúdo, gente, de conceitos específicos de hardware, tudo bem? Um dos tópicos que é cobrado, então, dentro de conceitos de informática, é um tópico também que trabalha justamente com aquela ideia de como o seu computador funciona, como tudo que tem dentro ali da tua máquina, né, gente, acaba dando ali o resultado ali final que você deseja. E, gente, definitivamente é um conteúdo muito cobrado mesmo em provas de concursos públicos das mais diversas áreas. Tudo bem? E eu, professor Gabriel Pacheco, tô aqui para poder trabalhar com ele aí com vocês. Beleza, então? Joia? Então o que a gente vai trabalhar aqui agora? No Mapas e Cards, exatamente, né? No nosso Mapas e Cards, nós vamos trabalhar aqui com um tópico bem específico, que é o tópico aqui dentro de informática, dentro de conceitos de informática, exatamente sobre conceitos de hardware. Beleza, então, e eu, professor Gabriel Pacheco, o professor mais bonito da informática e da tecnologia da informação para concursos públicos do Brasil, estarei aqui com vocês para poder trabalhar com esse tópico. Bacana, então, para a gente poder compreender como tudo aqui funciona, é extremamente necessário, gente, que nós tenhamos aqui, já logo de início, já logo de cara, certo? Uma diferenciação muito bacana, ok? Do que é o hardware e do que é o software, quando você está trabalhando com o teu computador. Ok? Porque a galera tem muita dificuldade de realmente compreender esse tópico aqui, justamente por não saber diferenciar uma coisa da outra, tá? E isso é importantíssimo, até mesmo para utilização no dia a dia aí do teu computador. Belezinha? Como que eu vou trabalhar isso aqui com vocês? Vamos lá então, vamos para a tela. Antes de qualquer coisa, não se esqueçam de seguir o professor Gabriel Pacheco no Instagram e de seguir também aqui, gente, a nossa plataforma Mapas e Cards, tá ok então? Beleza, então, antes de qualquer coisa, o que a gente tem que compreender? A gente tem que compreender como que esse esquema aqui funciona, né? Como que tudo acontece aqui dentro, para sabermos ali diferenciar uma coisa da outra. Tá joia? Vamos lá. Primeiro ponto, suponhamos aqui que um usuário do computador, o meu personagem aqui famosíssimo, todo mundo conhece ele, né? Quem é esse aqui? Esse aqui é o Toninho, beleza? Toninho está, então, trabalhando aqui, gente, em um computador. Ó, Toninho está acessando ali o computador dele para poder digitar ali algum tipo de informação, para poder, afinal de contas, entrar em um sistema, para poder trabalhar ali com tudo que ele tem nesse seu sistema. Beleza? Quando o Toninho estiver trabalhando nesse computador, é muito importante que você entenda que existe aquela camada que é oferecida como uma primeira camada de acesso a tudo que o Toninho vai acessar. E se você estiver trabalhando aí no computador, é a mesma coisa que está acontecendo. Você está trabalhando, você está atuando então nessa sua primeira camada. Beleza? É exatamente isso que está acontecendo. Só que essa sua primeira camada de acesso, veja que é uma camada lógica. Veja que é uma camada onde você vai conseguir o quê? Interagir, afinal de contas, visualmente com diversas coisas. Não é isso que acontece? É quando você acessa o Windows, é quando você acessa o Word, é quando você acessa o seu navegador, é quando você acessa Firefox, quando você acessa Google Chrome e por aí vai. Onde você tem aqui o que a gente chama de uma camada, que é uma camada de software. Software, onde o soft, inclusive é macio, é fofo, vamos colocar assim a tradução em inglês, mas a ideia é que justamente você tenha programas que são trabalhados aqui dentro, beleza? Programas como, por exemplo, vamos colocar aqui, seu sistema operacional, sistema operacional, sistemas operacionais como o teu Windows, como o teu Linux. Se você estiver utilizando, inclusive, o teu celular, estiver utilizando o teu tablet, certo? Você vai ter aí também o teu Android, você pode ter o teu iOS e por aí vai, ok? Softwares como, por exemplo, softwares aplicativos, ó. Aplicativo. Entendeu como? Onde você vai ter o que no software aplicativo? Teu software aplicativo, você está trabalhando então com o Word, você está trabalhando então com o teu Excel,
é onde você está trabalhando com o teu PowerPoint e por aí vai. Porque um software aplicativo é aquele que melhora sempre a experiência de uso, né? E traz algum tipo de utilidade direta para o teu usuário. Sistema operacional é o software que é utilizado para que você consiga interagir com o teu computador. Softwares como, por exemplo, seus softwares utilitários. Onde você tem como, por exemplo, o seu antivírus. Onde você tem, inclusive, o teu defragmentador. E por aí vai. Ou seja, são basicamente softwares que são úteis para que você dê algum tipo de manuseio diretamente no teu computador. Só que, poxa, o computador ele não vai funcionar somente por conta de software. É aquele esquema, o software não adianta, você não vai ficar olhando para o tempo, você não vai ficar olhando ali para o clima, não vai ficar olhando para onde você está trabalhando, e você vai ver simplesmente um software onde você pega nele no ar. Não existe isso. Para que um software funcione, pelo menos até os dias atuais, você vai depender de uma máquina, você vai depender de um computador. Computador que, inclusive, nos dias atuais pode ser considerado como o teu celular um computador, como o teu notebook um computador, a tua Smart TV um computador. Entendem isso? Beleza? Então, para que isso aqui funcione, você precisa, então, do que a gente tem chamado aqui, que é o quê? Hardware. Hardware, onde a palavra hard vem do que? Duro, rígido. Não é isso que acontece? Beleza? Então, o hardware é o quê? O hardware é a parte física do computador. O software é a parte lógica do teu computador. Onde, para que o software funcione, ele vai ter que estar acoplado de alguma forma ao teu hardware. E o hardware, para você poder acessar, você tem que ter um software para poder facilitar ali o teu acesso. Beleza? Hardware como, por exemplo, vamos colocar aqui, citar somente alguns, ok? Seus dispositivos de entrada e saída. Ó, seus dispositivos de, vou colocar abreviado, tá? Entrada barra saída. Como, por exemplo, o dispositivo de entrada. É um dispositivo de entrada de dados no teu computador. Seu teclado, teu mouse, teu microfone. Entenderam? Beleza, Pacheco, que massa, hein? Um dispositivo de saída que você tem, o teu monitor que você está assistindo agora a esse vídeo. Joia, uma impressora. Um dispositivo que pode ser de entrada e de saída. As telas sensíveis que nós temos nos celulares, as telas sensíveis que nós temos nos nossos tablets, suas multifuncionais, que são aqueles dispositivos que disponibilizam então para vocês a possibilidade de vocês trabalharem com a impressão de conteúdo, assim como a captura de conteúdo, a digitalização de conteúdo. Todo mundo entendeu isso? Beleza. Hardware como, por exemplo, a sua memória que você tem no teu computador. Hardware como, por exemplo, teu CPU, tua CPU, que é basicamente ali, vocês vão entender onde que entra tudo isso aqui, mas é basicamente o teu processador responsável por processar aquilo que tem no teu dispositivo de entrada e saída e te trazer aquilo que você precisa. Hardware como, por exemplo, tua placa-mãe. Então, o mais importante nesse momento, sabendo inclusive que vocês não são de TI, sabendo inclusive que vocês não mexem, não trabalham, não alteram, não dão manutenção em nenhum computador, é que vocês saibam inicialmente diferenciar o teu software, que é a parte lógica, e o teu hardware, que é a parte física. O teu software, que é aquilo que quando você está com raiva, você só consegue xingar, e o teu hardware. Se você tiver com raiva, você pode dar uma bicuda nele, dar um soco naquele negócio ali, porque é físico. Entenderam como é que é? O que é o nosso foco de estudo inicial nesse momento? Isso daqui, ó. Nosso foco de estudo inicial é o hardware. Todo mundo entendeu? Beleza, Pachecão. Tá lindo, tá show de bola. Agora eu entendi. O hardware é a parte física, então é o que a gente vai estudar inicialmente. E Pacheco, aqui nas nossas aulas você começou o nosso conteúdo, cara, inclusive, professor, trabalhando com segurança da informação. Por que esse tipo de abordagem? Cara, de forma bem simples. A informação você lida com ela diariamente.
a informação você trabalha com ela diariamente. Entendeu como? Tanto que é comum eu começar meus cursos, com certeza, com segurança da informação, porque você tem mais afinidade ao conteúdo de segurança da informação, pô. Tu lida com aquele conteúdo diariamente, meu parceiro, é simplesmente por conta disso. Entenderam como é que é? Agora, quando você fala de um computador, você fica abrindo o teu computador, olhando por dentro o tempo todo? Não, Pacheco. Pô, quando eu tenho ali alguma coisa para poder trabalhar no meu computador, eu pego e levo meu computador ali para um técnico, não é? Beleza. Entenderam como? Agora, sobre segurança da informação, não. Você lida com informação diariamente, meu parceiro. Então não existe esse esquema de você ficar pensando, né, loucubrando, né, e tudo mais, para poder tentar entender o que é a segurança da informação. Aqui, nesse caso, a gente vai ter que trabalhar, inclusive, com diversas analogias, a gente vai ter que trabalhar com diversas contextualizações e tematizações específicas para que você compreenda exatamente o que cada peça do teu computador está fazendo ali naquele exato momento. Bacana? Agora, antes da gente seguir adiante, estou deixando aqui já na tela a nossa telinha aqui, a nossa introdução, para você poder colocar aí um printzinho maroto e seguir o baile aí, né, gente? Para a gente poder trabalhar sobre como, afinal de contas, nós temos aí o funcionamento do nosso computador. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bacana? Agora, vamos pensar no seguinte. O mundo como mundo, no formato que a gente vive atualmente, inclusive nas nossas aulas de introdução, né, que eu trabalhei com vocês, foi uma aula 0 lá que eu trabalhei lá, né, anteriormente, falando sobre o histórico que nós temos aí da computação, como que acontece e tal e tudo mais. Se a galera não tiver disponibilizado para vocês, você tiver curiosidade sobre como que surgiu a computação no mundo atual, ali a partir da década de 30, década de 40, só vocês pedirem, tá gravadinho isso. E a galera aqui do Mapas e Cards é bem direitinho, né, com essas coisas, então eles vão disponibilizar aí para vocês, beleza? Mas o mundo como mundo, se você for pensar, é um mundo analógico. E o que eu quero dizer sobre o mundo analógico? Quando você pensa em um mundo analógico, quando você pensa em uma sinalização analógica, vocês vão ver então que essa sinalização analógica, esse mundo analógico, é um mundo que trabalha com uma variação contínua, ok? É um mundo que não tem simplesmente aquela visão de você falar, ou é 0 ou é 1, ou é verdadeiro ou é falso. Não, o mundo como mundo, se você para poder pensar nele, como as coisas funcionam, uma onda eletromagnética, certo? Vamos colocar uma informação que é passada para você, uma sinalização, por exemplo, de TV, quando a TV era analógica, ela poderia estar funcionando mais ou menos legal ou poderia estar o quê? Não funcionando mais ou menos legal. Mas mesmo assim ainda estaria funcionando um pouquinho. Reparou isso? Joia? Isso é a ideia que nós temos de um mundo analógico, onde inclusive a variação de tudo que a gente tem é uma variação que pode ir desde algo que está perfeito pra caramba, até algo que está o quê? Até algo que está ruim. Beleza? Mas que você tem uma variação a ser trabalhada aqui dentro. Você tem uma variação a ser trabalhada nessa especificidade daquilo que vai estar o que muito bom ou daquilo que está muito ruim. Beleza? E isso é muito importante vocês entenderem, porque a computação, desde a sua origem, ela não foi feita para trabalhar em um mundo analógico. Literalmente, a computação não é feita para ser trabalhada no mundo analógico. Por quê? Porque para que você compreenda algo que vá desde o falso até o verdadeiro, algo que vá, afinal de contas, daquilo que está muito ruim até o muito bom, repara que quando você utiliza aparelhos desse gênero, ok, você tem uma variação e até mesmo uma necessidade de interpretação daquilo ali. E, gente, me desculpa, computador não tem essa capacidade de interpretação. Ah, Pacheco, você está falando besteira, existe a inteligência artificial. A própria inteligência artificial ela não tem essa capacidade de interpretação. A inteligência artificial ela é boa, ela é bacana, ela é útil? Sim, a partir do momento que você, que é o ser humano, começa a dar feedbacks para ela. A partir do momento que você, ser humano, começa a dizer ali para o teu computador se realmente aquela opinião que está sendo, supostamente opinião, ofertada por ele, é uma opinião válida para aquela situação. Ok?
Então o que nós veremos no mundo computacional? O mundo computacional ele é diferente. Porque nosso mundo computacional ele é trabalhado, então, sob duas perspectivas. Sob a perspectiva daquilo que realmente está falso. Deixa eu apagar aqui, licença. Para dar espaço, fazer uma analogia legal. O mundo computacional, então, funciona em cima daquilo que é realmente falso ou é realmente verdadeiro? O mundo computacional funciona em cima daquilo que é realmente uma sinalização de um zero para aquilo que é um. Entenderam como? O mundo computacional funciona efetivamente trabalhando em cima do quê? Ou você está triste, ou você está feliz. Se for para poder trabalhar com analogia. Não que o computador fique triste ou fique feliz. Não viaja nisso, não. Todo mundo entendeu? Então, quando a gente fala da computação, ela varia em valores pré-definidos. Justamente por quê? Porque para trabalharmos, então, com a computação, você precisa saber que, efetivamente, a sua estrutura numérica, a sua estrutura computacional, joia, é uma estrutura computacional com o quê? Com variações exatas de zeros ou uns. Ou seja, se você trabalha especificamente dentro da matemática computacional, da aritmética computacional, a gente vai falar então que a sua aritmética computacional, por conta dessa característica de trabalhar com sinais, o que seriam sempre desligados ou ligados, certo? É uma abordagem que nós chamamos de uma matemática chamada de matemática binária. E por que a gente chama de matemática binária? Por que a gente chama de um sistema binário? Porque nós temos possibilidade de, em números, termos apenas o que? Dois representantes. No nosso caso, por exemplo, se você tem 10 dedos, né, como ser humano, aí, claro que não for um portador de PCD, algo do gênero, a gente tem o que então? Uma matemática decimal, por conta dos 10 dedos. Entenderam como? Se a gente tivesse 8 dedos desde a nossa origem como ser humano, nós teríamos o quê? Uma matemática que é chamada matemática octal. Beleza? Ah, Pacheco, é daí que vem esses termos, o binário, o octal e decimal, assim como o hexadecimal. O hexadecimal trabalharia como se você tivesse nas mãos, na verdade, um total de 16 números. Ok? O ser humano, desde a sua origem, trabalha então com o sistema decimal, pois o sistema decimal numérico é um sistema que vai variar com 10 números, que vão de 0 até 9. Observem, 0 até 9, né? Então o 0 conta como um dos números. Todo mundo entendeu isso? É o que dá origem, inclusive, ao que a gente tem internamente em um computador, sobre a sinalização, gente, de absolutamente tudo que tu vais trabalhar no teu computador. Tá joia? Por quê? Quando a gente olha para o teu computador, então, nós temos uma representação numérica muito boa, muito bacana, muito bem definida, que historicamente vocês vão lembrar das aulas, se vocês assistiram aqui, que são as aulas do histórico da computação e tudo mais que eu gravei para vocês, vem justamente da ideia que anteriormente um dado, ele era representado justamente por válvulas, né? Válvulas mesmo, lampadonas assim que tinham antigamente, que estariam ligadas ou desligadas. Que legal, Pacheco! Show de bola demais da conta. Pegaram como é que funciona? Muito bom, não é? Joia, joia, joia. Onde se você tivesse ali então o quê? Uma válvula desligada seria o equivalente atualmente ao dado que é transmitido para você, ao dado que é armazenado para você, é o equivalente a um zero. O 1 seria o equivalente ao quê? A uma válvula ligada. Só que tem gente que você vai parar para pensar assim, mas pô, fica esquisito. Por quê? Se eu tenho somente uma válvula, uma desligada, outra ligada. Uai, eu só consigo representar ali de forma muito clara, de forma muito objetiva, duas sinalizações, Pachecão. Pois é, agora prestem atenção. Por quê? Apesar de nós termos, então, uma linguagem digital ou binária, que é formada apenas por zeros e uns, o que o pessoal dentro da computação, da tecnologia da informação moderna, acabou desenvolvendo? Acabou desenvolvendo uma combinação onde você vai colocar exatamente aqui, ó, 8 espaços
onde cada um desses espaços você pode colocar um 0 ou um 1. Todo mundo entendeu? Para poder formar, então, o código que a gente tem atualmente, que representa em características binárias a maioria dos caracteres que nós temos que podem ser utilizados. Então, como que isso aqui foi feito? Se você for pensar para pensar bem em relação à característica matemática, se aqui você pode ter o quê? 2 representantes, ou 0 ou 1. Aqui também, também. No quinto espaço, no sexto, no sétimo, no oitavo, você acaba tendo o quê? 2 elevado a 8 possibilidades que a gente tem de formação dos caracteres, onde nós entramos então com o quê? 256 possibilidades para formação de algo. Esse algo, então, que você tem, que é a combinação de 8 representantes de zeros ou uns, joia? Sendo esses zeros ou uns, agora que a gente vai chamar de bit, que é o quê? Bit, a menor unidade que nós temos tanto de processamento quanto inclusive de armazenamento. Então quando você pega 8 desses bits, você tem o que a gente chama de um byte. Então o que é um byte? Um byte é a combinação de 8 dígitos binários. Um byte é a combinação de 8 bits, que formam um byte, que é o quê? É um termo binário também, quer queira ou não. Então aquele esquema, como que funciona essa parada toda aqui? Se você combina 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, isso equivale, gente, a um caractere que nós temos, que é inclusive um caractere que tem no teu teclado, por exemplo. Só que aquilo ali é o mesmo significado que você tem para o teu computador quando ele for pegar para poder trabalhar. Então, o que eu tenho até agora? Eu tenho até agora o seguinte: o computador trabalha com sistema binário. Binário por quê? Porque são duas possibilidades que você tem. Ou é 0 ou é 1, e é porque ele trabalha com sistema digital. Pronto, acabou. Beleza? Pegaram isso? Joia. Esse meu sistema binário, então, para que eu tenha representações de caracteres, letras, números, sinais de acentuação, pontuação e por aí vai, ou que até mesmo caracteres especiais, faz com que eu tenha necessidade de trazer à tona o quê? Uma combinação representativa, ok? De 8 desses sinais. É quando você tem o quê? Um byte especificamente. Cada byte equivale ao quê? A um caractere. Bacana? Ou seja, tudo no teu computador, então, acaba sendo medido em bytes. Isso é muito legal vocês saberem. E para obter o valor do que está em byte em bit, o que você vai ter que fazer? Basta multiplicar 8. Basta multiplicar por 8. Onde, por exemplo, 10 bytes são equivalentes ao quê? A 80 bits. Bacana? Todo mundo entendeu como é que isso aqui funciona? Todo mundo entendeu mesmo como que isso aqui funciona? Beleza, agora vamos pensar no seguinte. Bicho, eu saio de uma unidade única representativa. Ou 0 ou 1. Ou 0 ou 1. É um sistema binário. Todo mundo entendeu isso? É basicamente um sistema binário. Beleza? Ou 0 ou 1. Combino 8 desses zeros ou uns. Zeros ou uns. Até que eu chegue ao quê? Uma combinação de 8 para ter um caractere no meu computador. A tendência que eu tenho, então, é que esse mesmo tipo de medida continue sendo utilizada. Como assim esse mesmo tipo de medida? Vai ser 2 elevado a alguma potência. Todo mundo entendeu isso que está acontecendo? Bacana? Porque é nesse momento que nós, da computação, acabamos utilizando alguns sistemas de ordem de grandeza. Aqui, ó. Isso aqui são ordens de grandeza, tá bom? Isso aqui não é da computação. Isso aqui, ó. Ordens de grandeza que nós temos, que vem inclusive da matemática, onde se eu combino 1024 bytes, eu vou ter o que a gente chama de 1 kilobyte. Por quê? Se a gente pega em ordem de grandeza, vamos lá, quando você está ali, afinal de contas, medindo metros, sua unidade de medida é o quê?
metro, não é isso que acontece? Joia? É o metro. Se você multiplica 1 metro por 1000, você tem o quê? 1 quilômetro, né? Que a pronúncia não é essa, é 1 quilômetro. Pegou isso? Olha só, é daí que vem isso. Sim! Se você pega a unidade de medida grama, ok? Unidade de medida de peso, grama, e multiplica por 1000, você tem o quê? 1 quilograma. Não é isso que acontece? É a mesma coisa que aconteceu aqui. Só que pra gente, quando a gente trabalha então com unidades de medida em bytes, onde a sua origem do byte já vem medido para o computador de 2 elevado a algum tipo de potência, adivinha o que você faz nesse exato momento? Um byte é um caractere. Todo mundo entendeu? Se eu pego então essa unidade de medida, multiplico por 2 elevado à 10ª potência, que vai me dar 1024, eu tenho então 1 kilobyte. É daí que vem essa unidade de medida. Joinha? E essa unidade de medida, ela segue aqui então, para a gente, justamente com essa característica de a cada nova unidade de grandeza dentro da medida byte, que byte vai ser utilizado para o quê? Sempre para armazenamento de dados. Armazenamento. Então, o teu byte é uma unidade de medida utilizada para armazenamento. A cada vez que você multiplica por 1024, você tem uma nova unidade de grandeza de armazenamento. Então, poxa, 1024 bytes equivale o quê? 1 kilobyte. 1024 kilobytes, que é 2 elevado ao quê? A 20ª potência. Você vai ter o quê de bytes? 1 megabyte. Tá joia? Aí você pega novamente o quê? 1024, agora megabytes. Tá vendo que tá vindo daqui, ó? Você vai ter o quê? 1 gigabyte, que é o quê? 2 elevado ao quê? A 30ª potência. Caraca, Pacheco, é daí que vem esse esquema da metragem, da unidade de medida? Exatamente, meu parceiro. Exatamente, minha parceira. É daqui que vem. Tanto que quando você tem esse tipo de pergunta sendo feita na tua prova, você tem que levar para a tua prova que automaticamente, se você fala de 1024 bytes, o kilobyte está na unidade de quê? De 1000 bytes. Todo mundo reparou? 1024. Se você passa para megabyte, diz respeito ao quê? A uma unidade de milhões de bytes. Reparou? Que é 1000, milhão, e quando você ultrapassa, né, você passou de 1000, milhão, então agora você vai ter o que aqui então? Depois dos milhões? Me conta. Conta pro Pacheco, por favor. Hã? Você tem então o quê? A ordem de grandeza que você vai ter, então 1 giga equivale a quê? A 1 bilhão de bytes. Então aqui você está trabalhando com ordem de grandeza de bilhões de bytes. Multipliquei 1 gigabyte por 1024, eu tenho o quê? 1 trilhão na ordem de trilhões. E assim por diante. Eles perguntam isso em prova? Perguntam. Bacana? Então 1000 gigabytes equivale o quê? A 1 trilhão de bytes. Todo mundo pegou, não é? Porque dali você já está na ordem de grandeza de terabytes. Peguei 1 terabyte, multipliquei por 1024. Eu tenho o que a gente chama de 1 petabyte. Peguei 1 petabyte, multipliquei por 1024. Eu tenho o que a gente chama de 1 exabyte. Ok? Que é 2 elevado ao quê? A 60, né? 60ª potência. Gente, isso daqui é dado pra caramba, tá? Você parar pra pensar, 2 elevado ao quê? A 60ª potência, você passou do 4 você tá no quê? Quintalhão, né? Se eu não me engano, é isso? É isso mesmo, né? Que o pessoal utiliza o termo. Então, é grande pra caramba essa capacidade de armazenamento. Nos dias atuais, os sistemas que nós temos, né? Ele já trabalha nas unidades de terabytes, né? Alguns sistemas, inclusive, gigantescos, vamos colocar assim, de empresas muito grandes, trabalham em cima dos petabytes. Bacana? Isso daqui era para um tipo de armazenamento que vamos considerar aí um armazenamento literalmente digital, um armazenamento digital considerado, então, em unidades de armazenamento, em capacidade de armazenamentos anteriores. Beleza? O que aconteceu com o tempo? Aconteceu com o tempo
que simplesmente quando você começa a vender armazenamento, somente por unidade de medida e registro, o pessoal começou a utilizar a multiplicação somente por 1000. Tanto que existem questões que nós vamos trabalhar, que vocês verão, que são questões que trabalham com multiplicidade do quê? Por 1024, onde a unidade que você vai estar utilizando é de bytes, ok? Ou então por 1000, que vai acabar lhe dando uma aproximação, não é? Só que faltando 24 na hora de multiplicar. Por quê? Nos dias atuais, quando você compra, como por exemplo, uma unidade de armazenamento, e isso acabou realmente acontecendo com o tempo, não era assim que as coisas aconteciam antigamente. Nos dias atuais, quando você fala então de uma unidade de armazenamento, a tua unidade de armazenamento, ela é medida em KB, MB e GB. O que é KB, MB e GB? Hein? Ou as tretas dos outros nomes, né? Que você vai ter também o TIB, né? Patera, tal e tudo mais. É quando você simplesmente multiplica não por 1024, mas por 1000. Tanto que olha aqui o que acontece. Isso daqui é a unidade C2 pontos. Tá vendo aqui, ó? De um computador aí que basicamente teria aí uma capacidade de 104 gigabytes. Beleza? Nesses 104 gigabytes é bem interessante que ao pegarmos aqui, ó, essas duas unidades, pô, tá dando ali de boa 104 gigabytes, né? Mas olha como que tá a unidade em bytes aqui, ó. Você alcançaria o que em bytes mesmo? Em bytes mesmo, tu tá falando aqui de 111, 112, ok, gigabytes. De onde que vem essa diferença aqui? É porque do lado de cá, ele tá medindo em quê? Tá medido em GB, que é uma unidade que simplesmente multiplica apenas por 1000, e do lado de cá, tá medido em quê? Em giga. Bacana, gente, é justamente daí que vem essas unidades de medida. Introdução aí sobre matemática computacional inicial, né, de onde que vem esse esquema todo da matemática binária, por que ela existe. Finalizada, próxima aula a gente começa aí a debulhar, destrinchar, afinal de contas é o nosso conteúdo de hardware. Eu vou ficando por aqui, gente linda da minha vida. Aquele grande abraço e até já. Tchau.